Glória a Deus, glória a Deus. Muito feliz com o que Deus está fazendo. Hoje é o nosso terceiro culto, né? Tivemos o culto pela manhã, tivemos o culto agora lá em Sorocaba também. E agora estamos tendo esse culto. Para mim é um dia muito especial. Que Deus está falando com a gente, como Deus está nos ministrando. Eu tenho certeza que Deus irá ministrar você também nesta noite, amém? Quem aqui participou da série na semana passada? Das duas mensagens. Nós terminamos uma série na semana passada, quero muito te encorajar, você que não pegou, vai lá, as mensagens já estão disponíveis no nosso canal do YouTube, eu tenho certeza que você será muito abençoado. Eu queria pedir um pouquinho de luz aí para eu poder olhar para o rosto de cada um, eu agradeço. Amém? O tema de hoje da ministração é tudo, obrigado, tudo no lugar. Eu quero muito mexer com a sua vida hoje de alguma maneira, através da palavra de Deus, e agitar aí um pouquinho as águas da sua vida. Sabe que quando você tem uma caixa d'água, e ela pode até estar com algum resíduo ruim, e quando você deixa essa água parada por muito tempo, aquela sujeira pode assentar no fundo da caixa, e você olha para ela, parece que está bem limpinha, porque está toda a sujeira assentada. Mas é importante que você se incomode em olhar e encontrar se existe alguma coisa no fundo da caixa d'água que está contaminado. Por que eu digo isso? Eu não quero trazer confusão para o teu coração, mas eu sei que muitos de nós, dentro daquilo que ouvimos, dentro daquilo que temos visto nas últimas décadas no Brasil de mensagens, muitos de vocês, muitos de nós, fomos apresentados a um evangelho que Paulo vai chamar de outro evangelho. O que seria o outro evangelho? Quero ler com você, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, verso 6. Gálatas 1, 6. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. O que Paulo vai chamar de outro evangelho? Paulo passa pela Galácia e ele prega o evangelho da graça. E o evangelho da graça, ele é escandaloso, porque o evangelho da graça fala para o pecador que, independente do pecado que ele cometeu, existe perdão para ele, que independente do nível de malignidade que ele experimentou, o Senhor o perdoa, o Senhor o convida para viver uma vida transformada e o salvar. Às vezes você não pensa como é escandaloso essa mensagem, mas pare para pensar você, uma mãe, um casal que vive uma vida muito bacana, coopera para a sociedade, daqui a pouco essa família perde um filho, e de repente uma família, um marido que rouba, mata, faz tanto mal para tantas pessoas, os filhos deles estão bem, ele está na prisão, e lá dentro da prisão, depois de ter matado muita gente, você escuta falar que ele se converteu. Quantos de vocês já não ficaram indignados em saber que alguém muito mal se converteu, e você diz, agora, depois de tudo que fez, quer dar uma de crente? Você já viu, você não falou, tá? Mas você já ouviu alguém dizer isso? Você nunca falou, você nunca disse isso. Mas aquela indignação de saber como que Deus pode perdoar, como que Deus pode aceitar alguém tão mal. Esse é o escândalo da graça. E Paulo prega isso aos Gálatas dizendo que eles só precisavam crer em Jesus, crer que ele era Deus, que ele havia vindo ao mundo, havia morrido em nosso lugar, no lugar deles, havia ressuscitado, estava à direita do Pai, crer que Jesus era mediador entre eles e Deus. E os Gálatas ficaram felizes, ficaram animados com isso, ficaram cheios de alegria, porque foram alcançados por uma mensagem maravilhosa. Mas de repente, o apóstolo Paulo vai embora, e começam a chegar outros líderes, e esses líderes começam a dizer assim, o que Paulo disse, que precisa só crer? Não, precisa crer e se circuncidar, precisa crer e guardar o sábado, precisa crer, mas vocês também precisam se abster de comidas de porco, por exemplo. Irmão, você lá não poderia comer sua feijoadinha de sábado, ou quarta-feira, né, que é os dias da feijoada.
E de repente eles começam a debandar e abandonar a mensagem que Paulo havia pregado, de que precisavam somente crer, e eles começam a dizer, não, não é só crer, também precisamos de fazer essas coisas. E Paulo vai chamar isso de outro evangelho. E o que é outro evangelho? É crer mais alguma coisa. É crer, mas seja lá qual coisa que você aprendeu durante sua vida. Eu cresci numa igreja hiper mega pentecostal do Talibã, onde assistir televisão era pecado, onde jogar bola era pecado. E aí você dá risada, irmã, você está de calça comprida hoje, né? Era pecado também. Então era assim, tudo era pecado, então não é só crer, você tinha que pegar um livro de regras. Isso o apóstolo Paulo vai chamar de outro evangelho, porque é crer mais alguma coisa. Mas a questão que isso levanta é, quem abandonaria uma mensagem da graça para abraçar um outro evangelho que te impõe condições além da fé para ser salvo? Por que alguém faria isso? E a resposta, por incrível que pareça, a resposta é simples. Porque a gratuidade da salvação, ela é ofensiva à nossa lógica humana. Ela é ofensiva. Ela é ofensiva primeiro porque nós somos orgulhosos. Então nós queremos retribuir. Quando nós recebemos alguma coisa, nós ficamos incomodados, a não ser que seja nosso aniversário, que seja um presente que consigamos pagar. Mas quando alguém nos surpreende, isso nos incomoda. Mas também porque a graça é um presente tão absurdo, que você não poderia pagar e nem teria condições de mantê-lo. Isso mostra o quão fraco e dependente você é. Imagina o seguinte, alguém chega na sua casa, numa segunda-feira pela manhã, e ele tira uma pranchetinha da pasta e fala, vem aqui, para você assinar esse documento. E você pergunta assim, que documento é esse? Você acabou de ganhar um Boeing 737. Aí você, eu? Você ganhou um Boeing 737. 130 milhões um Boeing 737. Aí o cara, meu Deus, fiquei rico. Aí ele vira a página e fala, assina aqui também. Isso aqui já é a hora do hangar lá no aeroporto de Guarulhos. De 2 a 5 mil reais por hora. Aí ele, você está ganhando... Aqui, assina aqui, ó. Só que também tem uma pessoa que cuida do avião, você vai gastar uns 2 milhões por mês. Assina aqui. O que você vai querer fazer com um presente desse, irmão? Quando terminou de assinar, você já está devendo 5 mil. No final do dia, você já está devendo tudo que você tem. Se você ficar uma semana, você já faliu. Você vai querer se livrar desse presente, fala, não, vende logo por 20% do valor só, já paga tudo que der, porque isso aí só me trouxe dívida. Assim é o evangelho, você recebe algo que você não poderia pagar e que você não tem condições de manter. Isso te humilha. Então você quer dizer, não, eu tenho condições sim, se eu fizer tudo certinho. E aí, por isso que o brasileiro gosta de religião que dá a ele alguns tipos de sacrifício para ele fazer. Porque para ele é um absurdo crer que o Senhor Jesus nos ofereceu algo de graça. Então se eu falar para você assim, ó, não é só crer, dá 5 voltas no quarteirão de joelho e você pagou. Bom, agora sim, é 5 voltas? Isso aí eu consigo. Você quer receber algo que você consiga, mas você não consegue, você não pode pagar pela graça, você não pode pagar por sua salvação, você não tem condições de manter, e isso humilha. E diante de tão grande absurdo que é a oferta da graça, surgem muitas reações, algumas delas a reação que se espera, transformação, mudança, salvação, mas eu separei pelo menos 2 atitudes ruins que se derivam diante da grandiosa oferta da graça. A primeira reação ruim é que algumas pessoas ficam inclinadas a encontrar pessoas que dão a elas jugo. Os Gálatas fizeram isso. Eles aceitaram inicialmente que a oferta era grandiosa, mas depois começaram a inclinar-se para líderes que falavam que eles precisavam entregar e fazer mais alguma coisa, e essas pessoas tendem a se sentir culpadas, tendem a viver uma vida triste e angustiada. Quantas pessoas chegaram aqui
e eles não ceavam, eles não tinham alegria no coração, quantos aconselhamentos de pessoas que não tinham vida feliz no relacionamento, e eles estavam envolvidos pela culpa. Irmãos, e acredite, para um líder religioso, se ele não tiver um caráter transformado, é melhor que você se sinta culpado, porque alguém que se sente culpado é mais facilmente manipulado, mas o Senhor não quer que você se sinta culpado, porque você foi liberto de toda a culpa. Mas isso acontece com muitas pessoas, elas acabam se sentindo culpadas por tudo, elas têm um relacionamento com Deus insatisfatório, elas sofrem, toda a oração delas é uma oração de suplício, elas não conseguem se ver como filhos, elas não conseguem se sentir amadas. Mas existe uma segunda reação, e essa é tão complicada, porque ela parece iniciar-se de maneira correta. Porque qual é a lógica do Evangelho? Me apresentam o Evangelho, me apresentam um Deus santo, um Deus perfeito. Logo diante da grandiosa mensagem do Evangelho, eu me sinto pecador, me sinto sujo, me sinto incapaz. Peço socorro para Jesus, peço socorro para Deus, Ele me socorre, Ele me salva de toda a culpa, me liberta de todo o pecado, me transforma e me dá uma nova vida. Esse é o resultado que se espera. Mas o que tem acontecido com muitas pessoas é um desvio no final. Ela creu em Jesus, ela ama o que Jesus fez por ela, ela se sente amado e ela continua vivendo uma vida de pecado. E ela diz assim: ai, sabe, antes eu pecava, eu me sentia tão mal, sabe? Mas depois que eu vim para essa igreja, nossa, agora eu me sinto bem. Você parou de pecar? Não, só me sinto bem mesmo. Aí meu coração vai... Sabe qual é o problema? Porque essas pessoas estavam indo para o inferno porque não sabiam nada. E agora estão indo porque entenderam tudo errado. Não tem coisa pior, amados, do que você dar a segurança da salvação para quem ainda não experimentou a transformação e o novo nascimento. O meu desejo hoje é que você se encontre com uma mensagem que te diga: você não precisa se sentir culpado, você não precisa viver debaixo da culpa, mas Deus te deu uma nova vida, e você está pronto para vivê-la, longe de uma vida de pecado. E por que eu levantei tudo isso? Porque essa é a grande questão que o apóstolo Paulo vai responder em Romanos 6. Quero ler para você o verso 1 e o verso 15 do capítulo 6 de Romanos. O texto diz assim: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça transborde? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Verso 15. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas da graça? E a resposta para as duas questões é um redundante: de maneira nenhuma. Mas por que Paulo tem que deixar claro? Porque a mensagem da graça ela é tão escandalosa que ela precisa ser compreendida no nível espiritual, porque senão ela causa esse tipo de confusão. O apóstolo Paulo, durante todo o capítulo 5, ele vai estar dizendo que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele vai dizer que, enquanto a lei tentou impedir o homem de pecar, ela não pôde, porque a natureza estava corrompida. O pecado que veio por Adão inundou, invadiu toda a terra, e todos pecaram. De repente ele vai dizer que, mas aonde abundou o pecado, aonde o pecado se mostra grandioso, a graça de Deus se mostra superabundante. Ou seja, aonde o pecado causou estrago, a graça pode causar algo maravilhoso. Se sua vida foi afetada pelo pecado, se seu casamento foi afetado pelo pecado, se sua história foi afetada pelo pecado, e o estrago foi grande, o que Paulo está dizendo é que a graça tem o poder de fazer algo ainda mais forte. Se for para Jesus, eu já disse, se for para Jesus pode ser mais forte. Ao ouvir isso, nós nos alegramos agora, certo? Algumas pessoas falaram: entendi. Então quando eu peco muito, olha a lógica de algumas pessoas. Quando eu peco muito, estrago tudo, aí Deus vem, Deus é glorificado. Ah, então vou pecar mais. Você acredita que os Gálatas pensaram assim? E tem muita gente hoje que não tem coragem de falar, mas pensa assim.
Ah, então quer dizer que quanto mais eu erro, mais Deus é glorificado quando a graça dele vem. Alguém disse que ao pregarmos a graça, as pessoas não ficarem confusas, nós não estamos pregando a graça, porque a graça é escandalosa à nossa lógica humana. E aí depois Paulo vai dizer que nós não estamos debaixo da lei. Isso vai ficar para uma outra mensagem. Nós vamos falar sobre a graça e a lei e como muitos cristãos vivem debaixo da lei. E Paulo vai dizer, nós não estamos debaixo da lei. Jesus já cumpriu toda a lei. Jesus já satisfez todas as exigências de Deus e Ele transferiu para nós a sua justiça. Nós morremos para a lei e hoje nós vivemos com a lei de Cristo implantada dentro do nosso coração. E aí outras pessoas pensaram assim, então se nós não estamos debaixo da lei, nós podemos pecar. Imagina, irmão, como é terrível pastorear pessoas que querem só um motivo para pecar. Nós já citamos isso aqui. Quantas pessoas, abre lá a caixinha desses pastores de Instagram e o tempo todo assim, isso aqui é pecado, aquilo ali é pecado, isso aqui é pecado, isso aqui é pecado, aquilo ali é pecado. É como se a pessoa estivesse querendo encontrar o limite da vida para ela viver perto do pecado assim. Como que eu posso viver o menos pecado possível, mais pertinho do pecado? E Paulo está dizendo que isso não faz sentido. E ele vai discorrer todo o capítulo 6 agora para tentar explicar isso, e é isso que eu vou tentar fazer agora. A partir do verso 3 do capítulo 6 até o verso 7 ele diz assim: ou vocês não sabem que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também vivamos, olha o que ele vai dizer, vivamos uma vida nova. Se, pois, nos tornamos unidos na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo pecaminoso seja destruído, de modo que deixemos de ser escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos com ele também. O que Paulo está ensinando? Paulo está ensinando um princípio espiritual e eterno. A Bíblia diz que o Cordeiro foi crucificado antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que nós podemos crucificar novamente Cristo e expô-lo à vergonha. Ele está mostrando que a cruz de Cristo ela é atemporal. Quando nós nos convertemos, Paulo está dizendo que nós fomos colocados dentro de Cristo e morremos com Ele, fomos crucificados com Ele naquele dia. E ao sermos crucificados, assim como Ele ressuscitou, também ressuscitamos com Ele. E Ele vai dizer, ressuscitamos para uma nova vida. Essa semana eu vi um testemunho de um rapaz, acho que alguns de vocês viram, eu não o conhecia, um funkeiro que se converteu, alguém viu aqui? Eu fico muito feliz que ele se converteu numa célula da Paz Church, lá em Santana do Parnaíba, olha que coisa linda. Um cabeleireiro, um líder de célula, cortando o cabelo dele, falou de Jesus para ele, ele se converteu. Isso mostra a importância dos pequenos grupos. E ele não fala nada, ele só disse que rompeu com todos os contratos, e ele vai lá, pega uma placa, ele volta com a placa, e na placa ele vem trazendo Gálatas 2:20 que diz, já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É o que Paulo está dizendo aos romanos. Ele vai dizer, vocês não sabem, por que ele está dizendo isso? Ele está respondendo, continuaremos a pecar para que a graça abunde sobre o meu pecado. Ele está dizendo, vocês não sabem que vocês foram crucificados com Cristo, mas como Cristo ressuscitou, vocês também ressuscitaram, e ressuscitaram para uma nova vida. Ele está dizendo, vocês têm uma nova vida a partir de agora. Vocês viviam como velhos homens, entregues ao pecado, entregues aos seus desejos, mas aquele velho homem foi crucificado e vocês receberam uma nova vida. Então você, depois de crer, você, além de salvo, no momento da sua salvação, você morreu. O que o batismo simboliza é o que aconteceu no dia da sua salvação. Quando nós mergulhamos você aqui na água, nós estamos dizendo assim, um dia isso aqui aconteceu com você, você morreu.
Só que o batismo significa muito mais do que morrer. Você foi inserido, a palavra batismo significa imersão. Você foi imergido em Cristo. E assim como você foi imergido em Cristo em sua morte, você também estava imergido nele quando ele ressuscitou. E assim como ele ressuscitou, você ganhou uma nova vida. Então você não vive a vida que você vivia no passado. Essa vida é nova. Mas ele continua, a partir do verso 9, ele vai dizer: pois sabemos que tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. No que se refere à morte, morreu para o pecado de uma vez por todas. No que se refere à vida, vive para Deus. Assim vocês também se considerem de fato mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine no corpo mortal de vocês, levando-os a obedecer aos desejos malignos dele. Não ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de injustiça para o pecado. Antes ofereçam-se a Deus como quem saiu da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumento de justiça para Deus. Assim o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Paulo está dizendo: vocês estão livres. Vocês foram libertos. Quando Paulo fala de liberdade, de escravidão, nós temos na nossa sociedade moderna uma lembrança histórica do que é escravidão. Porque as Américas, todas elas, foram fundadas sobre mãos e pés de escravos que foram roubados de sua terra ou comprados de seu próprio povo e vieram para o Brasil, muitos deles príncipes, povos nobres que foram invadidos por outras tribos, vencidos e vendidos como escravos para vir para cá. Então a nossa relação com a escravidão é uma relação de completa injustiça, não que haja justiça em nenhum nível de escravidão, mas no tempo do apóstolo Paulo, a relação com o escravo era uma relação jurídica. Médicos poderiam se tornar escravos se tivessem dívidas altas e não pudessem pagar. Era um meio de quitar dívidas. Quando um povo vencia outro povo, aquele povo vencido se tornava escravo do povo vencedor. Então, no tempo do apóstolo Paulo, e nós temos que ler isso no tempo dele, não no nosso tempo, a escravidão era uma relação comercial e jurídica. E quando Paulo está dizendo que nós, pela morte, fomos libertos do pecado, ele está dizendo que a vigência da escravidão, do pecado sobre nós, estava só até a nossa morte. Mas o que Paulo está dizendo? Que quando nós morremos com Cristo, nós fomos libertos desse senhor de escravos. Alguém que já assistiu aquele filme 12 anos de escravidão? Quem não assistiu, quero te aconselhar, um bom filme. O filme mostra um homem que tinha sido liberto da escravidão. Ele vivia em um estado americano, é uma história real. Ele vivia em um estado americano onde a escravidão tinha sido abolida. E ele está trabalhando, vivendo com sua família como um homem livre. Daqui a pouco ele é sequestrado e ele é levado para um estado onde há escravidão, e ele passa 12 anos tentando informar as pessoas que ele é um homem livre e que ele estava servindo como escravo. Uma pessoa livre, colocada para ser escravo, ela vai lutar todos os dias contra aquela escravidão. O que Paulo está dizendo aqui não faz sentido você ter sido salvo, liberto desse senhor de escravos que é o pecado, e depois de receber uma nova vida, você ir na porta da casa do seu antigo senhor e dizer: voltei, você poderia me dominar outra vez? Lembra que ele está respondendo a pergunta dos Gálatas de que, porque então a graça abunda sobre quem peca muito, eu vou pecar para que a graça abunde em minha vida. Ele está dizendo: não faz sentido. Jesus te libertou do pecado. Jesus te libertou dessa escravidão do pecado. Não faz sentido você receber uma nova vida e você ir até a casa do seu antigo senhor e dizer: ei, domine outra vez sobre mim, porque agora eu estou livre, mas quero continuar servindo a você. Não faz sentido, porque uma vez liberto, nós não lidamos mais bem com a escravidão. O Senhor te libertou. E deixa eu dizer algo para você: se você está convivendo com o pecado de forma muito natural, hoje venha para cá, quando nós formos orar, e dizer assim: ore por mim, eu quero ser salvo, eu quero que o Senhor Jesus me transforme, porque eu não quero que você continue vivendo uma vida de pecado e se sentindo seguro nessa mentira. Porque quando fomos libertos, nós vamos pecar. O cristão peca.
Mas um livre, quando está sobre a afronta do seu antigo senhor, ele não aguenta mais viver com isso. E Paulo vai dizer isso no verso 16. Vocês não sabem que quando alguém se oferece como escravo obediente, são escravos daquele que obedecem, quer escravos do pecado, quer escravos da morte, quer escravos da obediência, quer escravos da justiça. Ele está dizendo que ou você é escravo da justiça que você recebeu de Cristo e pratica a justiça, ou você é escravo do pecado e pratica o pecado. Nós já usamos a analogia do leão aqui algumas vezes. O leão não se torna carnívoro a partir do momento que ele come a primeira carne. O leão nasce carnívoro, esperando o primeiro momento de comer a primeira carne. Nós herdamos a culpa de Adão, porque ele era o nosso representante, mas herdamos também a natureza de Adão, porque somos seus descendentes. A culpa porque ele nos representou e falhou. A natureza porque herdamos a sua genética. E a sua genética foi corrompida pelo pecado. Todos nós estamos inclinados para o pecado. Todos nós éramos escravos do pecado. Por isso não faz sentido você querer pregar o evangelho para alguém que não conhece Jesus e dizer: você precisa parar de fazer isso, viu? Você precisa parar de fazer aquilo, viu? Não faz sentido. Ele está vivendo conforme a sua natureza. Pastor Eibe usa a analogia do porco. Ele vai dizer: se você pegar um porquinho, lavar o porquinho, limpar o porquinho, pôr roupa no porquinho, tratar o porquinho como pet, o dia que ele vê lama, ele corre e pula na lama, porque faz parte da natureza do porco viver na lama. Mas se você pegar um porquinho, colocar ele numa máquina, vamos supor que existisse essa máquina que transformasse ele numa ovelha, você não precisaria mais fechar a porta, porque a ovelha não tem prazer na lama. Assim é quando você era pecador, você tinha prazer no pecado, mas a partir do momento que você conheceu Jesus, a sua natureza foi transformada, você não tem mais prazer no pecado. Por isso essa pergunta de que, então posso continuar pecando? Isso não faz sentido para quem nasceu de novo. E ele vai dizer assim do verso 17 ao verso 21. Mas graças a Deus, porque embora tenham sido escravos do pecado, vocês passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. De fato, vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram? Então, das coisas das quais agora se envergonha. O fim dessas coisas é morte. Que ele vai dizer: todos nós, em algum momento de nossas vidas, estávamos perdidos em nossos pecados. Quem aqui nunca chorou angustiado porque não conseguia parar de pecar em alguma área? Quantos aqui viram áreas da sua vida sendo afetadas, angústia, tristeza por conta de erros que você cometeu? E de repente Paulo fala: isso é o resultado da natureza que você vivia. E ele está dizendo: não existe neutralidade. Assim como vocês eram escravos dessa natureza pecaminosa, agora vocês receberam uma nova natureza. E todo mundo é escravo de sua natureza. Tenta dar capim para leão para ver se ele come. Pode estar morrendo de fome, mas não come capim. Porque ele é escravo da natureza dele. Ele vai morrer com fome de carne, mas não vai comer capim, porque a natureza dele não é para comer capim. Assim também um bezerro está morrendo de fome, tenta pôr um bife na boca dele para você ver se ele come. Todo mundo é escravo da sua própria natureza. Paulo está dizendo o seguinte: vocês eram escravos da antiga natureza, por isso vocês viviam em pecado, mas agora vocês nasceram de novo, e agora vocês têm uma natureza justa, porque vocês receberam a justificação pela fé e pela graça, e agora vocês são escravos também dessa nova natureza para praticar a justiça. E ele reafirma isso no verso 22, quando diz: agora, porém, que vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos de Deus, o fruto que colheram leva à santidade, e o fim é a vida eterna. O que ele está dizendo? Que a santidade não é uma condição para ser salvo, mas é o reflexo, o resultado de quem foi salvo. Agora que vocês têm uma nova natureza, é normal que vocês vivam em santidade. E o que é viver em santidade? É não lidar com o pecado como nós lidávamos no passado. Nós já ensinamos aqui que a melhor maneira, e talvez a única maneira, de se ver livre do poder do pecado, é se enxergando puro e lavado no sangue de Jesus. Porque quando você se sente sujo, quando você se enxerga sujo, e você não entende o que Jesus fez por você, você tem uma propensão maior de ceder ao pecado.
Por isso ele vai dizer que quem está sujo, suje-se ainda. Quando você se sente sujo, a probabilidade de você perpetuar a sua vida de pecado é maior. Quando você se sente perdoado e lavado, você tem uma grande probabilidade de conseguir viver uma vida de libertação. O que eu quero trazer para você não é culpa e dizer que você está sujo porque você está pecando. O que eu quero dizer é que se você nasceu de novo, faz sentido você não se render ao pecado. E se você está lutando contra o pecado, acredite, essa é a luta de todo crente, está tudo bem com você. Nós estamos aqui para servir e orar por você. E o sangue de Jesus te perdoa de todo o pecado. Mas se você está aqui e você não está lutando contra o pecado, porque você já cedeu, arrependa-se, porque essa não é a sua natureza. Não é. E existem situações que se resolvem no estalo de dedo. Tem pessoas que poderiam resolver sua situação de pecado tomando uma decisão simples. Mas não tomam. Porque ainda não tiveram revelação de que sua nova natureza, ela os impele a viver uma vida de santidade. Existem outras situações que são complexas, que para resolver demandam tempo, demandam força, batalha, guerra. Ainda assim, nós estamos aqui para te ajudar a batalhar e vencer cada batalha. Mas o que você não pode é recostar a sua cabeça em seu travesseiro e dizer: ai, Jesus, obrigado, porque agora que eu te conheci, eu posso pecar tranquilo. Porque você estará cometendo o mesmo erro dos Gálatas, que ao conhecer a graça que poderia transformá-los, eles usaram a graça que podia transformá-los para dar a eles ensejo para continuar pecando. E ele vai dizer no verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Preste atenção nesse texto. O salário do pecado é a morte. O que ele está dizendo? Que o pecado gera resultado, que quando nós pecamos, o pecado gera resultado, mas ele não vai dizer que quando vivemos em santidade, temos um resultado. Ele vai dizer, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós não precisamos de santidade para termos resultado, a santidade é o próprio resultado de quem foi transformado. E aí você poderia dizer para mim assim, pastor, isso que o senhor está falando, não é outro evangelho? Porque parece que o senhor está associando santidade à fé. Se você pensou isso, quero te dizer parabéns, você está aqui tentando entender. Mas eu quero dizer, não é isso que eu estou dizendo. Eu quero dizer para você que o falso evangelho vai dizer que você precisa abandonar as práticas do pecado para ser salvo. O verdadeiro evangelho vai dizer para você que ao crer em Jesus, você ganhará força para abandonar os pecados. O falso evangelho vai dizer que a santidade é condição. O verdadeiro evangelho vai dizer que a santidade é resultado. O falso evangelho vai dizer que você deve viver debaixo de culpa, porque você é mau e você precisa fazer coisas que você não consegue. O verdadeiro evangelho vai te dizer que você pode viver em vitória. O falso evangelho, ou o outro evangelho, vai dizer que quando você se acerta, você se sente muito bem, mas quando você erra, você se sente um lixo. O verdadeiro evangelho vai te trazer alegria quando você vence, e vai te trazer esperança quando você não consegue vencer, porque você está batalhando e sabe que Jesus está do teu lado, e não há condenação nenhuma para quem está em Cristo Jesus. Então essa palavra não é para dizer para você que está lutando que você está errado, é para dizer para você que não está lutando, que está acomodado com o pecado em tua vida. Não fica assim. O pecado, eu gosto dessa frase porque ela resume o poder do pecado. Ela te levará mais longe do que você nunca quis ir. Te manterá lá preso como você nunca quis ficar. E te custará mais caro que você nunca quis pagar. O pecado, nós fugimos do pecado, nós não brincamos com ele. Quer vencer o pecado, não entre no ringue com ele. O problema do cristão não é que o cristão não cai, irmão, o cristão vai caindo. Nunca é de uma hora para outra. São pequenas concessões. São pequenas concessões, você vai concedendo espaço para o pecado, e você vai afagando a tua consciência, e você vai afagando a tua consciência, quando você menos percebeu, você está dominado por aquele Senhor, do qual Jesus te libertou. E você precisa nessa noite se arrepender. Irmãos, isso é uma mensagem que eu preciso deixar o mais claro possível. Porque você vem aqui e a nossa estética é contemporânea. Vocês não estão vendo um homem de terno e gravata pregar. Vocês estão numa igreja preta, irmão. Isso aqui era pecado antigamente. Tem luzes piscando.
pessoal de vez em quando põe até umas fumaças aqui. Aí você fala, essa igreja é moderna mesmo, irmãos. Mas a palavra que pregamos é antiga. Porque ela é a palavra do Senhor e a palavra dele é a mesma. Nós podemos mudar a forma de pregar, podemos atualizar o jeito de explicar, usando novas parábolas, novas ilustrações. Usamos ilustrações de coisas que na época não existiam, mas a palavra é a mesma. O Senhor quer te salvar, quer te libertar do pecado, quer te libertar do domínio do pecado. Não faz sentido te libertar do pecado, te salvar, para que você viva pecando achando que está tudo bem. O falso evangelho diz para você que para você ser salvo, você vai ter que vencer os seus pecados. O verdadeiro evangelho diz que você já foi salvo, que você não precisa vencer nada para ser salvo, mas que a partir de agora você detesta o pecado. Se você está aqui hoje e pecou, mas isso não é algo normal na sua vida, foi um acidente, eu quero dizer a graça sobre você, a perdão sobre os seus pecados, se arrependa e creia que o Senhor Jesus te lavou e te purificou e você pode erguer a cabeça e continuar se relacionando com seu Pai. Mas se você está aqui, você está vivendo uma vida de pecado, se conserte o mais rápido possível. O Senhor te deu condições para isso, para que você viva uma vida de santidade. Amém, queridos? Eu quero te convidar a ficar em pé. Eu queria muito que você tirasse um tempo para você falar com Deus. Eu não sei como está o teu coração. Eu não sei como está a tua vida. Eu não sei quais áreas da sua vida precisam ser consertadas. Mas eu quero dizer para você que a graça de Deus, a graça que te salva, é a mesma graça que te empodera para fazer tudo o que precisa para viver da forma que Deus se agrada. Eu quero muito que você curva a sua cabeça e você faça uma oração. E que você coloque a sua vida dentro do raio-x de Deus, dizendo, e fale como o salmista diz, Senhor, som do meu coração. E vê se há em mim algum caminho mau. Paulo vai dizer para que nós examinemos a nós mesmos, mas o autoexame é bom, é lógico que é bom, mas o melhor exame é o exame do alto. Quando nós olhamos ao Senhor e dizemos, Senhor, sonda-me, sonda o meu coração, sonda o meu ser, sonda o mais profundo do meu ser, e me ajuda, Senhor, a vencer todas as circunstâncias que têm tentado me dominar. Se existe alguma área da sua vida que precisa ser consertada, ora pedindo para Deus ajuda. Fala, Senhor, eu quero consertar essa área, mas ela demanda decisões que mudarão minha vida para sempre. Eu não sei se eu estou pronto para tomar essas decisões. O Senhor Jesus vai te trazer clareza, Ele vai te ajudar. O mesmo Senhor que te salvou, Ele não te abandona no processo. Ele te pega pelas mãos e te conduz até o final do processo. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para completá-la até o dia do Senhor. Enquanto os irmãos cantam, eu queria muito que você falasse com o Senhor. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo
Você tem paz com Deus. Paz com Deus. Temos paz com Deus. Temos paz contigo, Senhor. Paz com Deus. Temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Paz com Deus. Nós temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Paz com Deus. Nós temos paz com Deus. Paz com Deus. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou, desfez suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser. Me fez amigo em seu verter. Me fez amigo em seu verter. Eu não sei como está a tua caminhada. Eu não sei se sua caminhada é linear. Eu não sei quanto você se sente culpado. Essa mensagem é para você que se sente culpado, para que você saiba que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não entregue os seus ouvidos, o seu coração a Satanás. Ele é o único que deseja te destruir, te dizendo que você não presta. Deus não fala esse tipo de coisa no teu coração. Ele te convida para perto dele. Mas se você está vivendo uma vida de pecado deliberado, ou seja, você está pecando, você sabe que você vai pecar hoje, você sabe que você vai pecar amanhã, está planejado, inclusive. Está tudo certo. Existe um acordo entre você e o pecado e está tudo bem. Eu quero dizer para você que não faz sentido. Jesus te salvou do pecado. O pecado é o que estava te destruindo. O pecado é que estava tirando sua paz, sua alegria, tua dignidade, tua felicidade. Era o pecado que estava te trazendo angústia. Era o pecado que estava te trazendo uma expectativa terrível de condenação eterna. Aí você grita desesperado para que Deus te liberte disso. Ele te liberta. Aí você volta na segunda-feira e diz assim: Senhor, eu sei que você me libertou, mas eu vou continuar mais um pouquinho. Não faz sentido, irmãos. Se arrependa. Pastor, mas minha situação, se você soubesse a minha situação, eu posso saber se você pedir ajuda. O seu líder pode saber se você pedir ajuda. Agora não dá para saber mesmo você ficar com isso só para você. Talvez você precise de ajuda para sair disso, dizendo: olha, eu estou nessa situação, como eu faço? Porque às vezes a palavra de um irmão mais velho, a palavra de um irmão que tem um pouco mais de maturidade em determinada área, pode te mostrar um caminho para que você consiga sair dessa situação e viver da forma que agrada a Deus. Pastor, mas a minha situação, vamos conversar sobre ela. Você não pode só aceitar que aquele Senhor que te dominou por tanto tempo continue te dominando, mesmo depois de você conhecer a Jesus e Ele ter te liberto. Que você saia daqui dizendo: escravo nunca mais, porque Jesus me libertou do pecado, e agora eu sou escravo de Deus, escravo da justiça dele, e a minha natureza é uma natureza santa, e eu vivo conforme a minha natureza. Amém? Você crê nisso? Senhor, eu quero orar com os meus irmãos, que eles saiam daqui como aqueles filhos felizes, que sabem que são amados, porque a tua palavra diz que o Senhor disciplina todo aquele que o Senhor ama, e que aqueles que não são disciplinados não são filhos, mas são bastardos. E aqui não há bastardos, aqui somos seus filhos e aceitamos sua correção. Saímos daqui alegres dizendo: Senhor, obrigado, porque a sua voz veio e ela desatou no nosso coração, e nós lembramos que nós temos uma natureza nova e temos que viver conforme ela. E isso não é fruto de esforço, mas de rendição. É fruto de rendição, é fruto da certeza e de consciência, Senhor. Que essa consciência invada os nossos corações nessa noite,
Que nós possamos encontrar em Ti forças para nos render e não mais nos render ao pecado. E a mentira de Satanás de que nós não conseguimos vencer, conseguimos, porque hoje temos uma nova natureza. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos transformou. Obrigado porque o Senhor nos salvou de nós mesmos. Que essa palavra entre profundamente no nosso coração e que nós nunca mais sejamos os mesmos. Eu queria muito convidar os líderes a vir aqui à frente, porque talvez existam alguns de vocês que precisam hoje vir aqui e dizer assim: eu quero entregar minha vida para Jesus, porque eu percebi que eu ainda não nasci de novo. Eu percebi que eu vivo uma vida de pecado, para mim está tudo bem, mas o Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo e eu preciso de Jesus. Eu preciso dessa experiência de um novo nascimento. Ou talvez você já nasceu de novo, mas você percebeu que você estava sendo enganado por Satanás e pelo pecado, e você precisa de ajuda. Ou talvez você veio aqui hoje e você está dominado pela culpa. Pessoas estão doentes por causa da culpa. A culpa tem destruído as emoções, a área espiritual das pessoas, tem destruído a saúde das pessoas. Talvez você precise vir aqui à frente e falar: ore por mim, porque eu não quero mais viver debaixo do culpa, eu não consigo me livrar disso. Ou talvez você precise de oração para qualquer outra área. Você só não pode ir embora. Se você precisa de ajuda, você só não pode ir embora dispensando as mãos que querem te abençoar. Amém? Senhor, obrigado, muito obrigado por Tua palavra. Obrigado por esse tempo tão precioso. Obrigado por Tua voz que tem ganhado o nosso coração. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, Seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana.